Boa noite, meus parceiros de luz. Hoje, o programa Roda Mística integra uma das comemorações da semana de aniversário da Rádio Luz Radiônica. Quero aproveitar para fazer uma homenagem à querida Sônia Piva, idealizadora da rádio e também a CEO, dessa empresa de comunicação na web. Parabéns, Soninha, pela competência, dedicação, pela leveza com a qual você conduz esse projeto, que leva a luz através das ondas de rádio a muitos lares, a muitas pessoas. Gratidão pelo respeito e carinho com que trata a todos nós, comunicadores da Rádio Luz Radiônica. Saiba que o seu propósito de iluminar vidas está em total sintonia com você, porque você é pura luz. Bem, e o tema que eu trago hoje, eu não sei como tanta gente errou. Era para todo mundo ter adivinhado. Tava muito fácil, era para todo mundo ganhar esse prêmio. Bom, o tema que eu trago para esse momento tão especial nem poderia ser outro, gente. Vamos falar da luz. Isso, a luz. A luz que reluz, que irradia, que acende, que brilha, que expande. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, terapeuta, radiestesista e cigana de alma. E agora também faço parte dessa grande egrégora de luz, a Rádio Luz Radiônica. E é muita luz divina que eu pretendo trazer hoje no programa Roda Mística. Esse programa especial de aniversário. Vamos falar da luz em muitos aspectos diferentes. Vocês nem imaginam quanta coisa eu tenho para dizer. Vai ser uma verdadeira viagem pelos caminhos da luz. Desde já convido vocês a interagirem comigo com comentários, impressões, sugestões, que são sempre muito valiosos, Coloquem suas dúvidas. Vocês podem nos escrever, fazer os comentários aqui na rádio, no canal do YouTube ou no meu Instagram, que é @KarenRPsicanálise. Karen R de Karen Rocha. Eu terei um imenso prazer de te responder, tá? Pode apostar. Gente, em primeiro lugar, luz é energia. E energia é aquilo que faz mover alguma coisa. Seja ela cinética, mecânica, vibracional, espiritual, é uma grandeza física, uma força de ação, uma força abstrata que cria, que move. Para mim, particularmente, além disso tudo, é uma força mística, misteriosa, divina, que transmuta e que transforma. Nós somos energia, por isso somos seres de luz. A centelha divina nada mais é do que a luz divina, cósmica, presente em cada um de nós. Somos seres espirituais, vivendo aqui uma experiência humana e não o contrário. Nós vamos fazer agora essa viagem através da luz. Gente, a luz está relacionada ao princípio de tudo. Embora existam várias teorias sobre a criação do universo, eu creio que a mais aceita cientificamente até hoje seja da grande explosão, conhecida como Big Bang.
muitas outras descobertas foram feitas a partir daí, até mesmo para confirmar essa versão, né? Então, se fala muito, é lógico que eu não pretendo entrar com profundidade na física, né? Nem teria essa pretensão, mas talvez vocês já tenham ouvido falar de RCF, né? Que é a radiação cósmica de fundo, teoria da inflação, que fala da hiperexpansão, polaridade, flutuação quântica, teoria do tudo, enfim. Nós muito caminhamos, mas a verdade é que ainda há muito a se desvendar. E vamos lá. Sabemos, né? O que a gente sabe dessa história é que que havia uma grande massa, né? Essa massa de matéria e luz. Às vezes ainda tem uma teoria outra que conversa. Não é bem isso. Tem luz, tem matéria, tem... Enfim. Mas, a princípio, o que a gente sabia é que era uma grande massa de luz e partículas, né, que se transformariam bem mais tarde em elétrons, prótons, átomos, enfim. Mas essa massa, ela era muito comprimida, tá? O que impedia que a luz passasse por ela. E aí esse plasma foi se expandindo, foi dobrando de tamanho, né? Foi se expandindo muito rapidamente e ficando muito denso, muito compacto e muito quente também, né? E chegou uma hora que explodiu. E a partir dessa explosão, ele liberou, né? Ai, gente. A partir dessa explosão, ele... Oh, meu Deus, deu um branco aqui, faltando luz. Olha só, num programa sobre luz, me falta luz. Olha como a gente usa a palavra luz, né? Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Tá falando do Big Bang, dessa explosão. Tá. Quando explodiu, liberou essa luz que originou o universo, né? Então, a gente pode inferir que já existia luz, né? Fótons de luz, antes da explosão do Big Bang. E que, portanto, a luz é a grande força presente na formação do universo. A própria imagem que se cria, né, do Big Bang é de uma grande explosão de luz. Parece até fogos de artifício, né? Mas essa luz ainda não era visível aos nossos olhos. Na verdade, nós nem existíamos, e nem um tipo de vida, já que nem mesmo o planeta Terra existia. Esses primeiros raios, tá, liberados após o Big Bang, são os que conhecemos como RCF, né? Essa radiação cósmica de fundo. Seriam esses primeiros fótons a serem liberados. Bom, em alguns bilhões de anos depois, o universo, né, continuou se movimentando e fazendo esse movimento de expansão, foi resfriando, né? E aí começaram a surgir as primeiras estrelas, que determinam, agora sim, a passagem das trevas para a luz. O universo sai da escuridão e se acende. Na verdade, ele reacende, né? E daí vão surgindo
não ao mesmo tempo, gente, cada um é tudo bilhões de anos, milhões de anos, né? Então, mas paulatinamente vão surgindo as galáxias, depois a nossa Via Láctea, né? A nossa galáxia, e daí todo o sistema solar, né? Planetas, inclusive o planeta Terra. O Sol é a nossa grande fonte de luz, a que passa a permitir a existência da vida. Sem o Sol não existiria vida no planeta Terra. Então, a nossa história começa aqui, com a luz tornando possível a vida. E aí vocês podem me perguntar, você falou de planeta, de Sol, de galáxia, mas de estrelas, e a Lua? Bom, a Lua é uma história... tem muitas divergências, sabe, sobre o aparecimento da Lua, mas ela é uma outra fonte de luz e a gente não tem muita precisão, tá? Mas há indícios de que ela só tenha surgido bem depois, né? Possivelmente no último estágio de formação da Terra. Quer dizer, a Terra até então teria sido... os planetas, né, foram os últimos a aparecerem, e depois ainda disso que apareceu a Lua. Bom, a palavra luz tem origem no latim lux, que virou lucem no grego, né? Significa claridade, clarão, brilho, luminosidade, corpo luminoso. Embora seja uma palavra primitiva, né, que não derivou de nenhum outro vocábulo, a sua denominação certamente foi relacionada à iluminação natural trazida pelo Sol. A física atribui à luz o conceito de energia eletromagnética, né? Um fluxo de partículas energéticas com deslocamento no espaço. Interessante é que os gregos antigos foram os que mais se aproximaram desse sentido, já entendendo a luz como algo sutil e imaterial, que se propagava no cosmos, né? Uma fonte de energia, uma fonte radiante, fonte de claridade, mas de radiação luminosa. Hoje, com todos os controversos embates, né, entre a teoria da relatividade do Einstein, né, e a mecânica quântica, a física moderna discute, né, entre outras questões, se a luz tem massa ou não, e continua sem saber explicar exatamente o que é a luz. A definição mais consensual é a de que a luz é um campo de forças abstratas ou matemáticas, né, que se reproduz a si mesma no espaço vazio. A verdade é que, apesar de todos os avanços da ciência, que foram imensos, né, e inegáveis, mas, apesar de tudo isso e de todas as investidas da NASA, ainda há muita coisa muito a se desvendar, né? Na minha época de estudante de física, nós tínhamos algumas certezas até então, mas tudo isso foi muito desconstruído, sobretudo quando começou a se falar, né, da mecânica quântica. Então tem um embate muito grande aí e muito mais questões
do que certezas, né? Bom, no sentido figurado, a luz ganhou, através dos tempos, muitos significados. Você pode me dar uma luzinha aqui nessa questão? Falamos isso, né, quando precisamos de ajuda na elucidação de uma questão complexa, né, para clarear, para torná-la clara. Me dá uma luz, pode ser me dá uma ideia, um esclarecimento sobre alguma dúvida, pode ser uma ajuda intelectual ou um auxílio na solução de um problema. Luz tem uma grande conotação de racionalidade, de sabedoria. Trazer um fato à luz, né, é enxergá-lo a partir de uma lógica ou de uma teoria cientificamente comprovada. É desmistificar, desvelar algo mediante a apropriação de um saber, do conhecimento daquilo que vai ser revelado. É clareza, é discernimento. Quando a gente fala assim, a notoriedade, né, o sucesso, a fama, né, estão relacionados ao brilho. E brilho é luz. Por isso dizemos que uma pessoa de sucesso, né, que ela tem luz própria. E sucesso independe de fama, claro. Mas é muito comum esse termo. Ao contrário, também, quando se fala em perder a luz, perder o brilho pessoal, é que a pessoa perdeu o ânimo, a motivação, não tem mais aquele entusiasmo, né? A gente pode até dizer que perdeu a essência, que ela está desconectada dela mesma. Os eruditos, né, e os grandes gênios da humanidade são aqueles que a gente reconhece como pessoas de mentes brilhantes, né, iluminadas de sabedoria, de genialidade. E não é à toa que o gênio da ficção possui uma lâmpada, né? A lâmpada é um grande símbolo aí da sabedoria. Os nossos insights, né, também nada mais são do que lampejos rápidos, né? Aquela ideia que surge aí, a gente passa a compreender tudo. Nossa, é aquela luz repentina, né, que clareia a mente e faz com que tudo tenha conexão. Os insights também têm a ver com esse significado de luz, tá? A própria palavra lampejo, ela vem dessa coisa de lâmpada, né, que remete à luz. E tem outras palavras interessantes que eu trouxe aqui para vocês. Um visionário. O que é ser um visionário? É ter uma clareza de visão acentuada, iluminada e orientada para o futuro, o que também é uma alusão à velocidade da luz, para poder estar à frente do seu tempo. Da mesma forma que nos referimos ao termo anos-luz, né, para designar uma rapidez extraordinária. Então, a gente, quando pensa a palavra visionário, só pensa em termos de visão, mas visão é luz, né? Ótica é luz. E visibilidade. Ter visibilidade é se fazer visível, é estar sob um foco de luz. Foco. E manter o foco?
Manter o foco é não se perder na escuridão dos pensamentos, na dispersão desse emaranhamento de ideias, né? É manter a atenção, a concentração num determinado ponto, um ponto destacado pela luz, né? Essa ideia de foco é justamente para a gente não se dispersar. Quando a gente coloca uma lanterna, o que acontece? É justamente o foco num determinado ponto, né? E essas questões de semântica realmente me fascinam, sabe? Acho muito legal e às vezes eu fico viajando. Eu espero que vocês curtam também essa viagem pelos múltiplos significados, né, das palavras. Bom, então, estava falando de foco e perdi o foco, tá vendo? Olha como o nosso pensamento nos trai, né? É porque é muito pensamento junto, a gente tem uma ideia e já vem outra. Isso é justamente a falta de foco, né? A falta de luz nesse sentido até, né? Bom, vamos lá. Então, estava trazendo várias palavras, né? A gente estava falando dessas palavras ligadas à luz, até agora muito mais no sentido da mente, da sabedoria, né? Da abstração, da lógica. O século XVIII, né, é considerado o século das luzes. Por quê? Porque é o período justamente da valorização da razão. Então, olha como a palavra luz, ela tá ligada à questão da razão, né? Então, é o período justamente do maior avanço da ciência, né? Pelo menos até aquele momento, é o período do iluminismo. Por que iluminismo? Né? É o período de iluminação. A iluminação aí como sinônimo de sabedoria, né? De acender as mentes. Então, todo aquele movimento intelectual, filosófico, que produziu grandes mudanças, né? E a gente chama mudanças, inclusive sociais, impulsionou mudanças até no modo de produção, enfim. Os filósofos iluministas, eles se julgavam os propagadores de luz, tá? Eles defendiam a razão, sabe? Eles eram os verdadeiros defensores da razão, né? E defender a razão significa defender a luz, o esclarecimento, em detrimento de quê? Da ignorância, das trevas. Olha como a gente trabalha essa dualidade o tempo todo, né? A ignorância da época era aquele atraso, né? O autoritarismo, o fanatismo religioso. Então, eles consideravam isso uma ignorância, né? E a intenção desses pensadores, desses filósofos, era levar
a luz até o povo, como única forma, né, de sair daquelas condições, né, de combater esse autoritarismo e as injustiças sociais da época, né? Bom, essa metáfora entre a iluminação e a escuridão, a luz e as trevas, também se fez presente em outras áreas, tá? Na psicanálise, Jung criou os conceitos de luz e sombra para explicar o processo de individuação, né? Onde é necessário incorporar as sombras à luz. É trazê-las à tona, né? Torná-las conscientes, para que eu possa integrá-las ao meu eu, né? Porque o arquétipo da sombra, ele representa a personificação dos aspectos inconscientes. Mas que aspectos? Aqueles aspectos obscuros da nossa personalidade, o nosso lado sombrio, é tudo aquilo que foi reprimido e que a gente não aceita em nós, né? Que a gente rejeitou, negligenciou e por isso é como se eles fossem se esconder lá no inconsciente. Mas isso também faz parte de mim. Então, eu preciso reintegrá-los, né? E a gente só integra isso a partir da consciência deles, né? Que eu não posso integrar o que eu não conheço. Bom, esse conceito, né, de sombra, sobretudo, já era utilizado por Nietzsche, né? Ele falava também de uma personalidade oculta, sombria, que existia dentro da gente. O Dionísio, né, um dos é a própria síntese do caos, né? Bom, nas artes plásticas e visuais, a gente pode citar também o antagonismo complementar entre a luz e a sombra. Aquele jogo de contrastes, né, que o artista imprime na incisão ou privação de luz na sua obra, né? Isso foi, assim, muito interessante para a história da arte, né? Esses efeitos, uma hora em algum ponto você joga mais luz, no outro você joga mais a sombra. Gente, realmente isso produziu um efeito que mudou profundamente os conceitos estéticos da arte, né? Bom, a linguagem teológica também está repleta de signos e de conteúdos simbólicos, nos mais diversos contextos, sobretudo nas escrituras sagradas. O livro do Gênesis já começava com uma passagem que polarizava o bem e o mal. É a luz versus as trevas. Ele falava, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. Podem ficar tranquilos que eu não vou ler a Bíblia toda, não. É só esse textinho pequenininho. Porque, na verdade, tem muitas passagens falando exatamente a mesma coisa. Então, eu só trouxe aqui realmente um pedacinho para vocês sentirem como o tempo todo, né, se fala de luz e de trevas. E disse Deus, né, haja luz. E houve luz. Claro, se fez a luz, né? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E ponto, é até aí que eu queria chegar.
Nessa separação entre a luz e as trevas está, na verdade, a cisão das dualidades entre o céu e a terra. É essa separação entre o sagrado e o profano, o certo e o errado. E não é por acaso que no nosso imaginário coletivo a luz sempre está ligada ao bem, ao belo, ao puro, ao sagrado, ao caminho que deve ser seguido para se alcançar o paraíso, né? E por exclusão, o caminho das trevas vai ser o quê? Vai ser o caminho da negação da luz, né? É o caminho do mal, da heresia, do pecado, da vergonha, do medo, da culpa. É o que seria o caminho anti-Deus, né? O escritor Humberto Eco, ele também chamou a atenção para o fato, né, de que a luz seria a única capaz de transitar entre o céu e a terra. E eu acho muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente pensa nesse poder da luz. Vocês veem que hoje os cientistas, depois de tantos avanços, eles ainda estão pensando assim, em como definir a luz, tá? Não é que eles não saibam, mas é que há um embate teórico aí. É um grupo que acha que é uma coisa da física clássica e o outro que acha outra. Então, até hoje, a gente não sabe direito o que é essa luz. E ela realmente, ela pode, né? A luz viaja, a luz pode transitar entre o céu e a terra. E aí, tanto fisicamente, né, como num sentido da céu e a terra, né, querendo expressar o plano espiritual e o plano terrestre, né, material. Bom, o Evangelho, né, fora o Gênesis, ele também traz importantes narrativas sobre a luz. Tem umas... É bem rapidinho, tá? Mas tem umas passagens que talvez vocês até desconheçam que tinham sentido bíblico, né? Bom, no princípio era o verbo era Deus, eu acho que todo mundo conhece isso, né? E a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, brilha nas trevas, né? O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Em outra passagem, né, essa era Jó, Jesus afirma que é a luz do mundo. Olha que poder, né, que é a luz. Às vezes a gente pensa, luz, fala a luz tão corriqueiramente, né, como quem acende um cômodo, né, quem acende a lâmpada de um cômodo, mas olha quanto significado, né, poderoso tem essa palavra. Então, essa frase, né, Jesus é a luz do mundo, Jesus o princípio, o verbo de Deus, a vida, a luz que ilumina todo homem. E mais adiante, o Jesus vai falar: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que a luz representa nesses trechos, né? Representa a palavra, a Bíblia, a mensagem de sabedoria, como a gente viu lá, né?
sabedoria muito ligada à luz. E a palavra de Deus como palavra de sabedoria. E além disso, representa em último caso, representa também a própria vida eterna, né? A salvação. Também tem sentido bíblico, tá? Independente da origem, eu não sei se o aparecimento desse termo, o primeiro aparecimento foi na Bíblia, mas expressões como luz no fim do túnel e dar a luz. A primeira no sentido de um novo começo, um novo momento, de um novo amanhã, ligado ao anúncio da chegada de Jesus. E a gente usa isso até hoje, né, gente? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E Mateus vai falar justamente que essa era a grande luz no fim do túnel. O quê? A possibilidade de mudança trazida pelo Cristo. Então, seguindo essa mesma linha, a ideia de dar a luz, essa eu realmente não lembrava que tinha essa passagem que era da Bíblia, né? Dar a luz era devolver ao povo a alegria, a paz, a salvação. Gerar o Messias era gerar um novo mundo, que acabou se estendendo para qualquer criança nascida, né? Sob esse emblema aí do novo mundo. Então, gerar a vida, a nova vida, passa a ressignificar, passa a significar esse trazer de volta a esperança, né? Então, olha como a palavra é ressignificada, né? Então, a palavra, ela é dinâmica, ela é viva, então ela vai mudando de sentido de acordo com o seu locutor, né? De acordo com o tempo, com a cultura, né? Do povo falante. Bom, mas a luz, como representação ou manifestação divina, não é um privilégio do cristianismo. Até porque os primeiros cultos religiosos que se tem notícia foram das sociedades matriarcais, né? Que sacralizavam a natureza e todos os seus elementais. A luz do sol, da lua, das estrelas, do fogo, tudo isso era cultuado, né? Tudo isso eram deuses, eram cultuados como deuses, né? Então, a gente vê que lá no início, né? Lá no Paleolítico, a gente já tinha essa adoração, porque vocês imaginem o homem da caverna, tudo que ele conhecia era a natureza, né? E uma imensidão. Imagina como não devia de assustar aquela imensidão, né? Assustar no sentido do mistério, né? De se ter respeito por. E aí se passa a cultuar. Ainda mais quando essa natureza é responsável por alguns fenômenos, né? Então, você reconhece, né? É reconhecer essa força mesmo, tá? Bom, o simbolismo sagrado da luz, né? Ele está fortemente impregnado em basicamente todas as práticas espirituais, religiosas ou pagãs, através de seus elementos ritualísticos, né? Fogo, as tochas, as velas, os espelhos. Gente,
Os espelhos, o que seria de nós sem eles? Os espelhos, eles foram inventados há mais de 5.000 anos, né? E mesmo, claro, naquela época eles não eram tão nítidos, né? Eram feitos de um material bem mais... que não eram feitos ainda de vidro, né? Mas eles... Vocês imaginam, há mais de 5.000 anos, a gente já poder ver refletida a nossa imagem do mesmo jeito como a gente pode fazer isso no rio, né? Claro, quando ele não é poluído. Bom, parece magia, né? Mas não é. É apenas um reflexo da luz. Espelho é luz, né, gente? É ótica. Quantas palavras nos remete à luz? Quantos significados? Paz, proteção, energia, vibração positiva, intenção, ascensão, iluminação, são todas expressões subjetivas do mesmo vocábulo. É uma riqueza de representações. Hoje a gente fala em chamados de luz, egrégora de luz, caminhos de luz. O termo luz é predominante em todo o universo holístico, né? Inclusive nas denominações terapêuticas e espirituais também, né? O que a gente tem são mãos de luz que emanam energias de cura, são os comandos de luz, as pirâmides de luz, né? As pirâmides de luz, ambos da apometria, são os bastões de luz colorida da cromoterapia e tantas outras formas de conexão com a luz divina, cósmica, né? No budismo, a iluminação já está, aí ela já é associada à elevação espiritual, né? A um estado profundo de equilíbrio interior, de elevação da consciência, de sabedoria. A gente voltou para a sabedoria. Claro que aqui tem um duplo sentido, porque a sabedoria é muito mais do que o saber da mente, né? Porque eles vão entender que a mente pode nos enganar, tá? A sabedoria seria uma conexão com o nosso sagrado, com o nosso eu interior. A palavra, mesmo assim, a palavra iluminação, ela tá ligada ao iluminismo, né? Iluminação para os budistas corresponde muito à ascensão, né? Ascensão no sentido de um estado búdico, não que se chegue, mas que é a busca constante, né? Para quê? Para a libertação das ilusões do mundo material. Os hindus também começam o seu dia com um rito de contemplação à deusa e que se inicia com a evocação da luz. Aqui também se vê a metáfora da luz enquanto conhecimento. É a busca humana para se libertar da ignorância, né? Se iluminar, transcender. O fogo sagrado, né, que sempre foi venerado como um deus na antiga Índia, continua fazendo parte da rotina desse povo, né? No calendário hindu, celebra-se todos os anos o Festival da Luz, que comemora a vitória da luz sobre a escuridão. Gente, são 5 dias e 5 noites, com ruas, casas, templos fortemente acesos. Agora por lamparinas, né? Mas é uma coisa
linda, né? Estupenda, tanta luz. A luz, você vê que como ela está presente, né? Se a gente parar para pensar, é difícil imaginar uma religião, uma seita, que não trabalhe com a luz. Tanto nesse sentido simbólico, né? Da luz como iluminação, da luz como ascensão, da luz divina, como no uso de práticas ligadas à luz, né? Acender velas, né? Todos os rituais, afros, né? Afro-brasileiros, tem muita vela. No cristianismo também tem vela, se acende vela para o anjo da guarda, né? O povo cigano usa vela, né? O povo cigano faz uma fogueira, uma roda, eles têm uma cerimônia da roda que é maravilhosa, né? O pessoal da Wicca também se conecta muito com a energia do elemento fogo, trabalha muito com velas, com queima, né, de energias negativas no seu caldeirão. E por aí a gente vai. Nossa, gente, a luz é tão importante que ela já foi escolhida como um dos temas da Unesco, tá? Acho que 2015, tá? Se eu errar é por um ano, uma coisa assim. O Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas em Luz contou com milhares de atividades em quase todos os países do mundo. E que eu me lembro, assim, foi um dos anos, assim, que mais... que uma coisa é ter congressos e tal pelo país, mas eu digo assim, dentro da escola, tá? Escola até o ensino médio, né? Dos pequenos até o médio. E eu acho que esse foi o tema que mais agregou de todos os anos. Bom, nós da atualidade, né, não saberíamos mais viver no mundo sem luz. E sem a praticidade dos eventos que sucederam, né, depois da invenção da luz. A gente às vezes fica sem luz porque caiu uma árvore, não sei o quê. É desesperador. Quando falta internet, hein? Agora vocês imaginem, lavar as roupas pesadas, né, de cama na mão, passar uma camisa com ferro a vapor, cozinhar com fogão a lenha, conservar e estocar os alimentos perecíveis sem geladeira. Que dureza, hein? Aí agora eu vou pedir que vocês façam esse exercício comigo de voltar ainda mais na linha do tempo, antes da eletricidade. Contávamos apenas com a iluminação do sol, basicamente, né? Quando a noite chegava, só aquela parca luz das estrelas, da lua, dependendo da fase, né? Porque a lua cheia ilumina bastante. Aí, a lua nova, por exemplo, a gente chama de lua escura, né? Porque a ausência de luz, a gente não percebe a luz. Então, a gente tinha que acender fogueiras e tochas, né? Para iluminar a noite, para nos aquecer.
E isso, veja bem, partindo-se do princípio de que o homem já tinha descoberto o fogo, tá? Bom, velas, como nós a conhecemos hoje, nem pensar. As primeiras, elas eram muito primitivas mesmo, gente, feitas com... Elas não eram nem palito ainda, né? Elas eram feitas com gordura animal, né? Se colocava uma espécie de pavio e tudo isso dentro de um prato, né? Um prato de barro. Então, ficava ali, parecia uma sopa, mas já era uma coisa legal de uma luz, né? Produzida pelo homem. Só bem depois surgiram as lamparinas, os lampiões, né? A descoberta da luz elétrica, ela realmente foi uma das maiores conquistas da humanidade. Ela é atribuída a Thomas Edison. E é isso que eu peço agora uma grande atenção de vocês. Porque esse invento, na verdade, teve como grande protagonista um cara que, aliás, eu sou fã de todas as carteirinhas, né? Para mim é o grande cientista da história e o mais injustiçado, certamente, né? Para mim, o grande protagonista desse evento se chama Nikola Tesla. E se vocês não conhecem, gente, Nikola Tesla, podia ficar falando só sobre ele. Guardem esse nome, pesquisem. Hoje é tão fácil na internet, tem vídeos e tudo. Então, gente, Nikola Tesla, ele foi injustiçado porque ele fez, inclusive, o seu sistema de corrente elétrica era muito mais eficaz do que o do Thomas Edison, tá? O Tesla era um gênio, né? Era o próprio gênio da lâmpada, né? Que criou a lâmpada. Essa brincadeirinha sem graça até, né? Mas já foi. Dizem que ele tinha uma memória fotográfica, ele decorava livros inteiros, ele era poliglota, acho que falava uns 8 idiomas, pelo menos, e ele concebia um invento inteiro na sua mente, sem fazer um esboço, um croquis, nada no papel. Ele já partia direto, né, da mente para confecção, né, para a produção do seu experimento. Olha, ele inventou a luz fluorescente, a luz de neon, o motor elétrico, o controle remoto e a primeira usina hidrelétrica do mundo. Dentre muitas outras coisas, tá? Ele patenteou mais de 200, quase 300 invenções e fora as que roubaram dele, num período aí que ele ficou sem memória, então acho que muita coisa passaram a perna nele, né? E além das invenções dele, ele possibilitou a descoberta de inúmeras outras, né? Responsáveis pela alta tecnologia que a gente tem hoje no mundo. Ele foi vencedor de um prêmio Nobel de Física, mas teve muitas outras indicações. Dizem que ele era místico, né? Que ele recebia... Ele era uma figura excêntrica, né? Ele recebia sinais de Marte, tinha muitas ideias através de sonhos alucinatórios, premonitórios. Além disso,
Bom, tem gente que diz que ele tinha um comportamento, que ele tinha toque, né? Que ele tinha comportamento obsessivo, enfim. Mas ele era, assim, ambientalista, ele era um humanista. Cara, ele se dedicou muito tempo a uma pesquisa, que, aliás, é uma das pesquisas mais interessantes, não vai dar para falar detalhes agora, mas a pesquisa era para fornecer energia elétrica gratuita para todo o planeta. E vou lhe dizer, ele conseguiu. Só que ninguém quis financiar um evento, né? Quem vai financiar um evento que não vai dar lucro? Não vai ser comercializada. Se era para ser de graça, não tem como. Bom, de verdade, dá para fazer no mínimo uns 5 programas sobre o Tesla. E eu tô falando muito por baixo, tá? Mas nem vocês aguentariam assim de uma tacada só. Mas antes de eu concluir esse programa, eu quero destacar mais 2 considerações que têm a ver muito com essa homenagem à Rádio Luz Radiônica que eu quis trazer hoje para vocês. O Nikola Tesla, ele teve uma grande importância na criação do rádio e só não conseguiu creditar a ele esse invento, né? Porque o seu laboratório pegou fogo e quando ele estava fazendo uma transmissão, bem ali na hora, e destruiu todo o seu projeto. Ainda assim, o seu sistema é uma história até parecida com a história da invenção da lâmpada. Aliás, ele tem vários episódios, ele tem episódios seguidos de injustiça, né? Então, o circuito dele, o circuito de rádio que ele criou, era muito superior, porque o sistema, né? Porque tinham múltiplos circuitos. Enquanto o desenvolvido por Marconi, que foi quem levou os louros, só tinham 2 circuitos e não conseguia nem alcançar longas distâncias, né? Aí, muito mais tarde, por esse sistema ter realmente ser muito mais complexo, né? E basicamente o que se usa mesmo a justiça americana reconheceu o Tesla como verdadeiro inventor do rádio, tá? Mas ele tinha morrido um pouquinho antes. Ele foi, então, o grande criador da transmissão de som através de ondas, o que nos possibilita estar hoje aqui, transmitindo esse programa até vocês. Mas, além de criar a rádio, esse é o segundo ponto que eu queria trazer, a bobina Tesla, né, que foi um grande invento dele, foi a base para a invenção da TV, do cinema, da internet e de todos os modernos meios de comunicação sem fio, tá? Eu vou só falar que eu acho que eu esqueci de dizer dos inventos dele. Vale a pena, eu vou falar, não vai dar nem tempo, mas eu vou falar só os básicos, tá, gente? Ele inventou a luz fluorescente, a luz de neon, o motor elétrico, o controle remoto, a primeira usina hidrelétrica do mundo, né? Sabe, o cara não é brinquedo, não. Por isso
eu estou convidando vocês a conhecerem mesmo. Bom, o Nikola também foi o primeiro cara a captar ondas de rádio do espaço. Vocês sabem o que é isso? Sabe? Para aquela época, vamos pensar. Gente, é surreal, é inacreditável, sabe? É realmente extraordinário, tá? E aí ele começou a descobriu até a frequência de ressonância da Terra, tá? E ele investigou, ele se deteve muito tempo até na criação de uma parede de luz. Isso ele não chegou a se concretizar, mas ele estudou muito tempo sobre isso, né? E queria fazer essa parede com manipulação de ondas eletromagnéticas. Então, gente, o Tesla, ele entendia que era preciso libertar o pensamento, livrando-os das limitações de espaço e tempo. Daí o seu fascínio pela descoberta de que a luz podia ser tanto partícula como onda. Nossa, gente, isso é justamente, né, a proposição fundamental da física quântica hoje. Então, o Tesla chegou também a inventar máquinas de cura que funcionavam, tá? Eram tipo transmissores radiônicos, com esses mesmos princípios quânticos. Então, gente, indiretamente, o Tesla também abriu a possibilidade para o reconhecimento científico da radiestesia radiônica, tá? Já que o princípio de emissão e transmissão de energia é basicamente o mesmo, tá? A radiestesia capta as frequências eletromagnéticas, né? As informações contidas no campo vibratório das pessoas, dos locais, e aí vai identificando seus desequilíbrios físicos e sutis, né? De todos os corpos, físico, emocional, espiritual, enfim. E a radiônica, ela emite, entenderam? Uma capta, outra emite. A radiônica, ela vai emitir energias vibracionais para a correção desses desequilíbrios, como, por exemplo, a equilibração e harmonização de chakras, né? Mesmo feito à distância, tá? Porque a radiônica pode trabalhar à distância justamente porque ela trabalha com esse propósito da física, esse princípio da física quântica, né? De que para a luz não existe barreiras, ela chega, né? Bom, então, a radiestesia radiônica, né, são ferramentas importantíssimas que auxiliam na cura, né? Já existiam desde o Egito Antigo, só que eram consideradas como uma prática meramente mística, sobrenatural, né? Então, gente, vejam a importância do Tesla, né? O Tesla aproximou a ciência da espiritualidade. E é exatamente essa a proposta da Rádio Luz Radiônica. É levar a luz até você, através das ondas eletromagnéticas, do rádio e da radiônica, né? A luz espiritual, a luz curativa, a luz de elevação da consciência, a luz da iluminação, a luz da transformação, né?
E acho que agora isso foi interessante para vocês entenderem também por que Rádio Luz Radiônica, tá? Tá tudo ligado, né? Então, eu te convido, tá? Para fazer uma pesquisa sobre o Tesla e fazer uma postagem bem legal sobre a luz, em qualquer uma das dimensões que eu falei, né? Em qualquer um dos sentidos, né? Dos seus significados. E marque no seu post, @KarenRPsicanálise. Eu vou adorar ver uma postagem sua sobre o Tesla, sobre a luz, sobre a iluminação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa contribuição, dessa pequena contribuição. E um grande abraço. Até a próxima semana, próximo sábado, às 18. Esse começou um pouquinho mais tarde, mas gratidão. A luz que brilha em mim saúda a luz que brilha em você. E hoje, especialmente, essa luz também saúda todos os parceiros, né, da Rádio Luz Radiônica e todos os seus ouvintes de todos os programas. E a própria luz e a própria Rádio Luz Radiônica, né? Um grande abraço, até. Luz.